São Paulo entra em rota de colisão com o Zubeldia pela rescisão de contrato, rapaz. Vamos falar sobre isso? Polêmica. Vamos comentar também sobre o Casemiro processando o São Paulo. Que história é essa, Gabriel? Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? E o Palmeiras ontem, rapaz, eliminado aí de novo, né, cara? Pode ser Copa do Mundo de Clubes com 32 clubes, né? Pode ser intercontinental, né? Que agora eles colocaram como intercontinental, né? Que é aquele mundial tradicional que a gente está acostumado, né? Que era semifinal e final, né? Agora os brasileiros têm que jogar quartas, semi e final. Palmeiras joga os dois, perde do mesmo jeito. É Copa do Mundo, é mundial tradicional. Os caras não perdem de todo jeito, né, cara? Tem time que é alérgico a certas competições, né? Tem time aí que é alérgico a Libertadores, né? Que é o Corinthians. Tem uns que é alérgico ao Mundial, que é o Palmeiras, né? O São Paulo, por muito tempo também, sempre foi muito alérgico também à Copa do Brasil, mas a Copa do Brasil, ela tem ali 2 pontos, né, cara? Tem a fase ali que o São Paulo teve já alguns vexames históricos na competição, mas teve também uma parte aí, né, cara, da história que, pô, o São Paulo nem jogava essa competição, né? Então é bem diferente aí. A gente venceu em 2023, agora o Palmeiras com o tal do Mundial, um negócio impressionante, né, cara? Os caras não ganham nem o tradicional e nem esse Mundial que tem agora. Continua sem Mundial, irmão, e que continue para sempre sem ter aí, né? Enquanto São Paulo tem 3, né? 3 é o maior campeão aí, né, cara, de mundiais do Brasil. Ninguém chega nem perto aí, né, dos 3 títulos do São Paulo, né? O São Paulo não estava disputando, mas a gente tem que tirar aquela casquinha, né? Futebol faz parte, né? A zoeira é a essência do futebol, a gente não pode perder isso aí não, tá bom? Enfim, vamos avançar agora, vamos falar sobre São Paulo Futebol Clube, né? O tricampeão mundial, o único tricampeão mundial aí no futebol brasileiro. O São Paulo ontem, o time principal do São Paulo fez um jogo treino contra o time do São Paulo Sub-20, né? O time do Alan Barcelos contra o time do Crespo ontem na Barra Funda. A gente comentou um pouquinho sobre o jogo treino, só que a gente não tinha tanta informação do time, né? Que o Crespo colocou em campo ontem, né? A gente comentou, né? Foi 3 gols do Dineno, 2 do Alisson e 1 do Marcos Antônio, né? Foram os gols aí, foi 6-0 o jogo pro São Paulo. O São Paulo principal, né, para o time profissional do São Paulo. Aí o que acontece? Segundo o blog do São Paulo, a escalação que o Crespo colocou aí no jogo treino contra o Sub-20 foi Rafael no gol, Cédric Soares, Ferrarese, Alan Franco, Sabino e Enzo Dias. Linha de 3 zagueiros. Alisson, Marcos Antônio e Oscar, Luciano e André Silva. Foi esse aí o time inicial, tá, do jogo treino de ontem contra o Sub-20 do Tricolor, tá? 3 zagueiros com Ferrarese, Alan Franco e Sabino. Já era de se esperar, né? Se você for olhar aí, que o Sabino jogaria. Óbvio que é treino, nem teve nenhum jogo ainda, mas já era normal de se esperar que a ideia inicial do Crespo com 3 zagueiros teria o Sabino pelo lado esquerdo, porque ele é canhoto, né? E de todos os zagueiros que a gente tem, ele é o único canhoto. Vocês vão lembrar que em 2021, na primeira passagem do Crespo, o Léo Pelé muitas vezes jogava, né? Como um dos terceiros zagueiros ali, né, cara? Como o único cara canhoto, né? E o único canhoto desse elenco é o Sabino. Então, já é de se esperar que o Sabino aí seria um dos 3 zagueiros, tá? Aí, o que acontece? Nesse time aqui, a gente já vê algumas coisas. As informações da ideia inicial do Crespo, 3 zagueiros, ele mandou a campo nesse jogo aí contra o Sub-20. E também, outro ponto sobre o time que saiu a informação que a gente comentou é que a dupla de volantes realmente deve ser Alisson e Marcos Antônio com o Pablo Maia no banco. Foi também isso que aconteceu, né? O meu campo ali com Alisson, Marcos Antônio e Oscar, com Luciano e André Silva aí na frente. Aí depois, né, durante o jogo, entraram aí o Jandrei, o Arboleda, o Wendel, Pablo Maia, Negruti, Luan, Luca, Lucas Ferreira, Rian Francisco e Dineno, tá? Foram os jogadores que entraram ao decorrer do jogo treino de ontem contra o Sub-20 de São Paulo. Vocês veem aqui, né, que observações. O Arboleda ficou no banco, né? No banco aí desse jogo, entrou na segunda etapa aí. O Luan participou, vamos ver se ele vai ganhar a oportunidade ou não, ele participou aí do jogo treino. E o Dineno, que meteu 3 gols, começou também, né, no banco, podemos dizer assim, né, que é um jogo treino no CT, e acabou entrando ali durante o jogo e meteu 3 gols, né, meteu 3 gols aí, né, enfim, vamos aguardar para ver se vai ter mais jogo treino até o jogo contra o Flamengo ou não, vamos aguardar aí, tá bom? Mas achei interessante esse time aqui que jogou o jogo treino, tá? Achei interessante aqui. 3 zagueiros, Alisson, Marcos Antônio e Oscar. Interessante, né? Interessante. Aí, pode ser um bom time aí, né? Inicial, o Crespo aí, escalar contra o Flamengo, que vai ser o primeiro jogo, né? Nossa
é a nossa volta aí, né, no Campeonato Brasileiro, e a estreia, né, a reestreia do Crespo pelo São Paulo vai ser aí esse jogo contra a equipe do Flamengo, tá bom? O nosso cria Gabriel Sara, né, que hoje é jogador do Galatasaray, se destacando muito no Galatasaray, deu uma entrevista para a ESPN e falou sobre voltar para o São Paulo. Abre aspas para o Gabriel Sara. Vou voltar para o Brasil com certeza. São Paulo com certeza. Eu tenho sonhos no São Paulo. Não quero vir o pessoal me receber legal e eu terminar minha carreira. Eu quero ganhar coisas aqui. Ganhei o Paulista, me senti satisfeito, mas quero ganhar mais. O São Paulo é muito grande, passou um Paulista, para ganhar só um Paulista e eu me senti satisfeito. Fecha aspas aí para o Gabriel Sara falando, né, que vai voltar para o Brasil e o negócio é São Paulo, né? Cara, vou falar um negócio para vocês. Eu vi algumas pessoas comentando sobre isso no Twitter depois dessa declaração do Gabriel Sara, mas é impressionante como boa parte dos jogadores que saem de Cotia, eles têm uma identificação com o clube. Vocês já perceberam isso? É que assim, é óbvio que não dá pra gente, né? Não é uma regra, não dá pra generalizar, né? Óbvio, teve o Vitinho que foi embora, né, se destacou numa base, numa copinha que o São Paulo jogou, acabou que foi embora sem renovar, depois ficou falando mal do São Paulo no Twitter, né? O Vitinho tá jogando no São Luís do México, o Luizão não quis renovar, o Marquinhos não quis renovar, mas boa parte dos jogadores, cara, que sobem pro time do São Paulo, eles têm uma identificação bem legal, né, velho? Você vê o Gabriel Sara falando que é São Paulo, certeza. Pode ser até que não venha um dia, né? Mas pela forma que ele fala, você vê que tem uma identificação. O cara foi campeão pelo São Paulo. Tu vê o Matheus Alves, do jeito que ele foi embora, né, cara? Ele deu entrevista, mano. Tu viu que o olho do moleque tava, irmão, pô, faltou chorar na hora que ele tava falando, na declaração dele. Você vê que é de verdade, que quer voltar um dia, que não sei o quê. Então, é bem legal a identificação que muitos e muitos garotos da base do São Paulo têm com o clube. Isso é bem legal, né? Teve uma entrevista que eu lembro que o Tuta deu uma vez, acho que foi até esse ano, né? Ele nem jogou no time principal do São Paulo, deu entrevista, irmão, rasgando elogios do São Paulo, falando que é São Paulo e que um dia quer voltar. O Tuta que nem jogou no time de cima, né? Se destacou na base e foi embora. Entendeu? Então, cara, é bem legal a identificação que os jogadores aí têm com o São Paulo. Repetindo, não são todos, óbvio, né? Mas boa parte tem. Isso é bem legal. Né? A identificação que o Nestor tem também, né, cara? Quando ele fez aquele gol na Copa do Brasil, apesar que foi embora também, entendeu? O próprio Luan que não tá jogando, mas, porra, sempre quando jogou no São Paulo teve uma identificação bem legal, e isso é muito interessante. O Diego Costa, né, cara? Então, eu acho que isso aí é algo muito legal que a gente tem com a nossa base. Isso é bem legal aí mesmo, tá bom? Agora, meu querido, pega aí a pipoca, pega aí o refrigerante, o café da manhã, né, já que o vídeo tá saindo aí de manhãzinha, e se prepare que vamos entrar agora no assunto do Beldia, porque cada hora que passa, tá, a gente tem mais informação em relação ao São Paulo aí e a rescisão de contrato com o Zubeldia, porque as coisas não foram como a gente imaginava assim quando ele saiu, tá? O Alexander Vieira trouxe aqui algumas informações, tem muita coisa aqui, tá? Ele trouxe aqui detalhado tudo que aconteceu, então vocês prestem atenção, tá? Aí, porque é muita coisa, vamos prestar atenção aqui pra gente não se perder, porque é muita coisa mesmo, tá? Aqui é tudo, ele traz todos os bastidores aqui que aconteceu desde o jogo contra o Vasco até hoje, tá? Até hoje, até a chegada também aí do Crespo. Vamos lá, sobre a demissão do Zubeldia. O Zubeldia confirma, tá? Ele confirma que após o confronto contra o Vasco, ele chegou a pedir para sair por acreditar que não daria mais liga com o elenco. A diretoria, no mesmo dia, colocou panos quentes e afirma que o técnico está de cabeça quente e pede para ele descansar, tá? Então ele pede demissão, a diretoria, opa, vai descansar, tá de férias, depois a gente vê isso aí. A coletiva demora para acontecer depois do jogo contra o Vasco, justamente por conta dessa conversa do Zubeldia com a diretoria do São Paulo. O clube, então, né, a diretoria tranquiliza o Zubeldia e garante que iria ao mercado em busca de 3 jogadores que ele queria. 2 pontas e um meia, tá? E isso tudo na quinta-feira, pós-jogo contra o Vasco, beleza? Seguindo. Na sexta-feira, no dia seguinte, dirigentes se reúnem e entendem que já que o técnico pediu as contas, seria melhor a troca do comando, tá? Então presta atenção. Na quinta-feira, a diretoria falou, ó, vai para as férias, você tá de cabeça quente, aí ele deu a entrevista coletiva, foi embora para as férias. No dia seguinte, a diretoria se reuniu e falou, ó, talvez realmente seja melhor aí a saída do Zubeldia, tá? A organizada do São Paulo teve um papel fundamental disso, uma vez que o Baby sempre foi um aliado do Casares em suas decisões, coisa que a gente sempre fala aqui, né? A Independente tem uma participação muito grande e importante nas decisões que a diretoria do São Paulo toma.
Você pode gostar ou não, por isso que tudo que o Baby fala, que o Baby posta, a gente comenta aqui porque é importante. Entendeu? Ele conhece todo mundo lá dentro e ele tem participação nas decisões da diretoria. Por isso que é importante. Ah, com o Baby, ele é importante, querendo ou não. Você pode achar que isso é errado ou certo, né? Talvez nem é o ideal, né? Mas ele é importante nesse aspecto, a gente gostando ou não. Aí vamos lá, né? Teve a questão do Baby também. E o São Paulo decide pela saída do Zubeldia. Mas o técnico foi comunicado sobre isso apenas no domingo, pela parte da tarde. No domingo pela manhã, e teve aí o primeiro contato com o técnico Hernan Crespo. Uma fonte que trabalha com o argentino confirmou que o contato foi feito por volta das 10 horas da manhã. Tá? Então o São Paulo foi informar para o Zubeldia que realmente é melhor trocar aí o comando técnico, né? Não tá legal aí. Na tarde de domingo, sendo que nas 10 da manhã, né? Pela manhã, ele botou 10 horas aqui sendo específico, né? Na manhã, domingo, teve o primeiro contato da diretoria com o Crespo. A diretoria de São Paulo, domingo pela manhã, conversou com uma pessoa, né, que trabalha com o Crespo, a possibilidade aí do Crespo voltar ao São Paulo. E a resposta foi positiva. A resposta foi no sentido de dinheiro, contrato, tudo a gente dá um jeito. Tá? Então os caras ligaram pro Crespo, cara, o contrato, o dinheiro a gente se vira. A resposta foi positiva, né, de que o Crespo aceitaria. Aí à tarde os caras informaram o Zubeldia sobre a decisão. O São Paulo, então, decide pela troca do comando. Comunica o Zubeldia que haverá uma reunião na segunda-feira para aceitar o seu pedido de demissão. O Zubeldia diz que mudou de ideia, mas a diretoria afirma que seria melhor para todos. Olha que bagunça, meu irmão. Olha que loucura. Para resumir tudo, né? Ele pediu demissão, a diretoria de São Paulo falou, não, você tá de cabeça quente, vai para as férias. Beleza. Aí depois o São Paulo, no outro dia seguinte, se reúne, vê realmente que a melhor tomada de decisão aí é trocar o comando técnico. São Paulo fala com o Crespo, tem uma resposta positiva. Aí fala com o Zubeldia, né? Zubeldia realmente é a melhor troca do comando técnico aí. Só que nessa conversa, o Zubeldia fala que mudou de ideia, né? Tinha pedido demissão no jogo contra o Vasco e depois ele muda de ideia, né? Aí tá essa bagunça toda. E agora, Zubeldia e São Paulo vão negociar a rescisão contratual presencialmente. Então, o Arnaldo trouxe informação ontem, né, que o Zubeldia está no Brasil. Ele estava de férias da Argentina e voltou para o Brasil aí para discutir essa rescisão com São Paulo, tá? Aqui que tá. O Zubeldia não deve abdicar dos valores, mas aceitará negociar por parcelas. O clube estuda pagar recursos das últimas vendas e antecipação para quitar o vínculo, tá? Então, eles estão negociando, o Zubeldia está no Brasil, mas ele não deve abrir mão de nada que ele tem para receber. Meu irmão, olha que bagunça, cara. Que negócio inacreditável. Mano. Como é que pode, né, cara? O técnico pede demissão, a diretoria, não, você é o técnico, vai descansar, tá de cabeça quente. Aí no dia seguinte os caras decidem que realmente é melhor trocar o comando e vão conversar com o Crespo. Aí conversa com o Crespo, depois vai falar com o Zubeldia, o cara muda de ideia. Aí como é que fica? No amadorismo inacreditável, cara, porque é o seguinte... O ideal para se fazer aqui, eu acho que não tem nem muito debate. Depois do jogo contra o Vasco, daquela humilhação contra o Vasco, o Zubeldia pede demissão, né? Falou, beleza, irmão, pediu demissão, então beleza, você nem vai dar mais entrevista coletiva, acabou, amanhã você vem aqui que a gente vai rescindir o seu contrato. Isso que era o óbvio a se fazer, né? Rescinde com o Zubeldia, entre um acordo aí se ele vai abrir mão, se vai passar lá o que ele tem para receber, e depois vai estar do Crespo. Mas não, os caras foram conversar com o Crespo, né? Antes de rescindir com o Zubeldia, depois ele mudou de ideia. Então não tem nada de como um acordo aí, não. Na verdade, não tem acordo nenhum até aqui. Entendeu? Olha que lambança. É muita coisa, né? Mas acho que dá pra vocês entenderem. Que loucura, né, meu irmão? Meu irmão, é um negócio. A diretoria de São Paulo é um negócio inacreditável. Só que a diretoria tem esse negócio, né? De querer trocar o comando quando tiver um cara já na mira. Então, antes de assinar a rescisão com o Zubeldia, que tipo de demissão, os caras já foram atrás do Crespo, né? Realmente, cara, olha eu falando, a diretoria do São Paulo tem um nível de amadorismo que chega a ser constrangedor, cara. Constrangedor, tá? Constrangedor. Lembrando que o jogo contra o São Paulo e Flamengo é no dia 12, né? Aí. E o Zubeldia, enquanto não rescindir com ele, não pode escrever o Crespo. Lá no bid da CBF, o técnico do São Paulo tá o Zubeldia, porque não teve rescisão ainda, por enquanto. Né? Vai acontecer em breve, né? Porque ele não é mais técnico de São Paulo, né? Agora é o Crespo, né? É óbvio que vai acontecer essa rescisão aí, mas vamos ver o que vai acontecer. Se o São Paulo vai parcelar, pelo que parece, ele não vai abrir mão de nada,
né? Então tem toda essa situação aí, né, cara? Não, que bagunça, né, cara? Meu Deus do céu, velho. Olha, sinceramente, meu amigo, olha, a diretoria de São Paulo é um negócio bizarro. Os caras são muito ruins, mano, muito ruins. Segundo o jornal O Globo, o Casemiro, ele mesmo, tá? O Casemiro, jogador do Real Madrid, Manchester United, pediu um cumprimento provisório de uma sentença trabalhista contra o São Paulo. Neste momento, a dívida chega aí em 2 milhões e 40 mil reais. A cobrança de Casemiro contra o São Paulo vem desde 2014. A disputa, Gabriel, o que é essa dívida aí? A disputa trata aí, tá, de não pagamento de direitos como FGTS, 13º, férias e demais indenizações, além de possíveis pendências relacionadas a direitos demais, tá? Então, tem esse negócio na justiça desde 2014, tem mais de 10 anos isso, entendeu? E o Casimiro tá na justiça contra São Paulo para receber esses 2 milhões e 40 mil reais, né? FGTS, férias, algumas indenizações, né? Que eu não sei o que é, sobre o que é exatamente, e também sobre possíveis pendências de direito de imagem, né? Desde 2014 isso aí tá em processo, né? Meu Deus, cara, o Casemiro tem 200 anos que foi embora do São Paulo, os caras devem. Se deve, ele tem que pagar. Isso aqui é bem simples, rapaziada. O cara realmente tem direito a receber, então tem que pagar. Acabou. Simples, não tem muito o que dizer. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.